Pare tudo o que está fazendo e presta atenção no que eu vou te dizer agora. Você já teve a sensação de que ela estava te provocando de propósito? Jogando indiretas, mudando o tom, sumindo do nada, como se ela quisesse tirar você do eixo só para ver o que acontece. Pois saiba, essa sensação é real, e mais do que isso ela é intencional. Mulheres testam, elas te testam com silêncio, com distância emocional, com atitudes contraditórias, com comentários que parecem inocentes, mas são calculados. E você precisa entender isso de uma vez por todas. Ela testa você até perceber que nada te abala. Porque é exatamente nesse ponto, quando você permanece firme, centrado, inabalável, que ela enxerga em você o que poucas mulheres encontram hoje em dia. Um homem de verdade. Um homem de alto valor. Um homem que se basta. No fundo, ela não quer alguém que se desmancha por qualquer gesto frio dela. Ela quer alguém que seja um pilar, que não muda de postura só porque ela ficou estranha, que não perde o controle só porque ela fez um jogo emocional. Ela quer sentir que você tem controle sobre si mesmo, porque se você não tem controle nem das suas emoções, como vai proteger, liderar ou inspirar alguém? E é aqui que muitos caem, porque confundem amor com carência, confundem afeto com dependência, e acham que se mostrar disponível o tempo todo é prova de valor, quando na verdade é o caminho mais rápido para perder o respeito e o interesse de uma mulher. O que realmente prende uma mulher não é o homem que reage, é o homem que permanece. Permanece centrado, permanece inabalável, permanece estoico. Se você está cansado de ser testado e rejeitado, se quer parar de perder mulheres por não saber jogar esse jogo emocional, então fica comigo até o final desse vídeo. Porque hoje você vai entender como virar o jogo com postura, inteligência e controle emocional. Hoje, você começa a construir uma masculinidade de verdade. Uma masculinidade que impõe respeito sem precisar gritar, que atrai sem correr atrás. Uma masculinidade que não se abala. Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Ela não terminou com você, mas também não demonstra mais o mesmo interesse. Demora horas, às vezes dias, para responder mensagens que antes eram imediatas. Quando responde, o tom mudou. Mais seco, mais distante. As conversas não fluem como antes. E no fundo você sente que algo está errado, mas ela ainda está ali. Não bloqueou, não cortou contato, ainda visualiza suas histórias, curte uma ou outra postagem. Você sente que ela está presente, mas de forma calculada, como se estivesse te monitorando, te testando, como se quisesse ver como você reage à ausência dela. Em alguns momentos ela é doce, atenciosa, quase como antes. No minuto seguinte, ela é fria, sarcástica, até cruel. Ela te atrai, depois te afasta. Ela te chama, depois se cala. Ela elogia, depois alfineta. E você, sem perceber, vai entrando nesse jogo emocional, tentando entender o que está acontecendo, tentando decifrar os sinais, tentando fazer tudo certo para não perder, lá de vez. Você passa a medir palavras, evitar conflitos, agradar mais, dizer sim mesmo quando queria dizer não. Você se molda ao humor dela, reage a cada mudança de comportamento. E cada vez que você tenta provar que é suficiente, digno, bom o bastante, mas ela se distancia. Aqui vai uma verdade crua. Ela não quer um homem que vive tentando provar algo. Ela quer um homem que não precisa provar nada, que permanece inalterado, firme, centrado. Um homem que mesmo diante do caos emocional não se desequilibra, porque é só quando ela vê que você não reage emocionalmente aos testes que ela começa a enxergar o seu verdadeiro valor. Não aquele valor que você diz ter, mas o que você demonstra na postura, no silêncio, na constância. E agora, me diz uma coisa. Você já passou por algo assim? Já sentiu que estava sendo testado e reagiu da forma errada? Quero ler nos comentários. Compartilha tua experiência. Quando uma mulher começa a aplicar testes emocionais, a maioria dos homens responde da forma mais previsível possível. Eles sentem que estão perdendo espaço, que algo mudou, e imediatamente entram em modo de correção. Tentam resgatar o clima anterior, recuperar a conexão, salvar a relação, mas fazem isso da pior forma, reagindo com carência, medo e insegurança. Começam a cobrar atenção, mandam mensagens perguntando por que ela está distante, reclamam que ela mudou, questionam o tempo de resposta, pressionam por explicações. E quando não são correspondidos da maneira que esperam, se frustram. Aí vem o texto longo, a tentativa de conversar sobre a relação, de corrigir o comportamento dela com lógica, de convencê-la com palavras. Alguns tentam controlar, outros agradar mais, se tornam mais disponíveis, mais previsíveis, mais desesperados. Tudo isso vem do mesmo lugar,
o medo de perder. E quanto maior o medo, mais atitudes frágeis surgem. O homem que até então parecia interessante, seguro, misterioso, se transforma em alguém ansioso, reativo, emocionalmente instável. E o que ela faz diante disso? Se afasta ainda mais. Porque a verdade é dura. Toda vez que você tenta convencê-la de que merece o amor dela, você prova exatamente o contrário. Você mostra que precisa da validação dela, que sua paz depende da atenção dela, que seu emocional está nas mãos dela. E não existe nada menos atraente do que isso. Por mais contraditório que pareça, o problema não está no teste que ela fez. Está na forma como você reagiu a ele. Você caiu na armadilha, mostrou sua fraqueza emocional cedo demais. E quando isso acontece, o fim é sempre o mesmo: desinteresse, perda de respeito, desligamento emocional e, finalmente, o fim do jogo. E aí o homem fica sem entender, pergunta o que fez de errado, busca respostas fora. Mas a verdade estava nas reações que ele teve, bem diante dos testes que ela lançou. O maior erro dos homens diante dos testes emocionais femininos é simples: levar tudo para o lado pessoal. Eles interpretam o silêncio dela como rejeição, a provocação como ataque, a mudança de humor como desinteresse definitivo. E cada pequena instabilidade vira motivo para ansiedade, insegurança e tentativa de controle. Mas aqui está a grande virada de chave que poucos homens entendem. Ela não está tentando te destruir, ela está tentando te conhecer. Esses testes emocionais que parecem irritantes, desnecessários ou até cruéis, na verdade, funcionam como um tipo de radar inconsciente que ela usa para identificar algo muito específico. Se você é realmente o homem que aparenta ser, ela quer saber se sua postura é sólida ou apenas um teatro, se sua confiança é real ou só uma máscara frágil, se você é um homem centrado ou apenas um garoto disfarçado de adulto, porque quando tudo está calmo, qualquer um parece confiante, mas é nos momentos de desconforto que a verdade aparece. E é justamente aí que o homem despreparado se revela. Ele entra em pânico emocional, começa a mandar mensagens em excesso, questiona, reclama, tenta justificar cada atitude dela, faz de tudo para não perder, lá mesmo que isso custe a própria dignidade. Ele tenta agradar, tenta consertar, tenta provar que é bom o suficiente, mas não percebe que quanto mais ele tenta agradar, menos respeito ela sente. E sem respeito, não existe atração real, porque nenhuma mulher ama verdadeiramente um homem que ela não respeita. No fundo, esses testes são convites inconscientes, não para que você reaja, mas para que você revele sua essência. Ela quer sentir que, mesmo sob pressão, você continua sendo você, firme, equilibrado, comedido, em paz. O erro típico é reagir com medo. A atitude certa é responder com presença. Quando você entende isso, para de interpretar os testes como ameaças e passa a vê-los como oportunidades de reafirmar sua postura, não com palavras, mas com sua estabilidade. E é aí que você se diferencia da maioria. Para entender por que as mulheres testam os homens, precisamos observar com clareza dois pilares: a psicologia evolutiva e a filosofia estoica. Desde os primórdios da humanidade, a mulher sempre precisou ser seletiva na hora de escolher um parceiro. Enquanto o homem podia espalhar sua genética de forma ampla, a mulher carregava o fardo de gestar, proteger e criar. Por isso, a mulher aprendeu biologicamente a desenvolver filtros comportamentais que separassem os homens frágeis dos realmente confiáveis. Ela não faz isso por maldade, ela faz por instinto de preservação. Esses filtros evolutivos existem até hoje. A diferença é que no mundo moderno, os testes não são físicos, são emocionais. Ela provoca para observar sua reação, ela se distancia para avaliar seu centro, ela causa tensão para ver se você desmorona ou permanece calmo. É como se, inconscientemente, ela perguntasse: se ele não aguenta um desconforto emocional pequeno, como vai suportar as tempestades da vida ao meu lado? E essa pergunta define tudo. Se diante do teste você perde o controle, se desespera, envia mensagens impulsivas, faz cobranças, tenta corrigir o comportamento dela, você entrega a resposta errada. Você mostra que sua estabilidade depende do comportamento dela. Você mostra que ela controla seu emocional. E a partir desse momento, ela perde a confiança e o respeito. Por outro lado, quando você responde de forma estoica, a mensagem muda completamente. O homem estoico não briga, não se justifica, não se desespera. Ele não tenta convencer, ele simplesmente é.
Ele compreende que os testes dela não definem o valor dele. Ele não precisa ser validado para continuar centrado. E é justamente essa postura inabalável que a mulher reconhece como raridade. É ali que ela vê um homem capaz de proteger, conduzir e manter o controle mesmo sob pressão. É ali que o jogo vira. E é ali que você se torna irresistível, não por esforço, mas por presença. Agora que você entende a lógica por trás dos testes emocionais femininos, surge a pergunta que realmente importa. Como agir, na prática, quando ela te testar? A teoria por si só não transforma ninguém. O que transforma é a prática diária, a repetição consciente e a postura inegociável. Homens de verdade não se perdem em reações impulsivas. Eles seguem princípios. E se você quer ser visto como um homem de valor, precisa agir como tal mesmo sob pressão. Abaixo você vai encontrar 5 atitudes estoicas que funcionam na prática porque não são baseadas em manipulação, mas em autocontrole real. 1. Não reaja emocionalmente. Quando ela provocar, testar, se afastar ou tentar criar instabilidade, mantenha a calma. Ela quer ver como você lida com o desconforto. Respire. Observe. Não devolva no mesmo tom. Quanto menos você se abala, mais você mostra que tem domínio sobre si. 2. Use o silêncio estratégico. Nem toda provocação merece resposta. Ao invés de correr atrás, discutir ou tentar justificar algo, pratique o silêncio, não como punição, mas como prova de que você está centrado e não reage por carência. O silêncio transmite poder, especialmente quando ela esperava ver você implorar. 3. Continue sua missão. Não pause sua vida por causa do comportamento dela. Continue seus treinos, seus projetos, seus planos. Homens que se mantêm focados em sua própria missão são percebidos como raros. A mulher nota isso mesmo sem você dizer uma palavra. 4. Diga menos. Mostre mais, evite discursos. Não tente explicar tudo o tempo todo. Não use palavras para validar quem você é. Postura, escolhas e atitudes dizem muito mais. Ela vai sentir sua presença sem que você precise tentar convencê-la. 5. Não entre em competição emocional. Se ela te ignora, não devolva com desprezo. Se ela se afasta, não tente ensinar uma lição. Não jogue o mesmo jogo. Haja com naturalidade, sem dramatizar e sem vingança emocional. Você não precisa reagir, precisa manter sua dignidade intacta. Essas 5 atitudes, praticadas com firmeza, enviam uma mensagem silenciosa, porém poderosa. Você não é meu centro emocional. Eu me basto. E é exatamente essa autossuficiência silenciosa que faz ela te enxergar com outros olhos, não como mais um, mas como o homem que ela não consegue controlar, e por isso não consegue esquecer. A maioria dos homens nunca entende esse jogo. Reagem como meninos, imploram, pressionam, perdem o controle e acabam rejeitados. Mas o homem estoico, ele assiste os testes como quem assiste uma tempestade do lado de dentro da casa, sem medo, sem pressa, sem desespero. E é nesse exato momento que ela percebe o diferencial. Ela percebe que você não precisa dela emocionalmente. E é quando ela percebe isso que começa a te valorizar de verdade. Quer aprofundar nesse caminho e dominar o estoicismo aplicado à vida amorosa? Você precisa ler meu e-book completo, Domine o Estoicismo, onde eu explico passo a passo como se tornar um homem emocionalmente blindado, irresistível e de alto valor. Link no primeiro comentário fixado. Se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like agora. Se inscreve agora no canal A Sabedoria Oculta, ativa o sininho e compartilha com algum irmão que precisa ouvir isso. Nos vemos no próximo vídeo. Foco, força e honra.